sábado, estamos aqui para mais uma lição da Escola Sabatina e desde já quero te agradecer por estar aqui mais uma vez conosco. Antes da gente iniciar, eu peço você que feche seus olhos para a gente juntos fazer uma oração. Tudo bem? Vamos orar. Querido Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez para estudar e recapitular a lição da Escola Sabatina. Pai, quero te pedir bênçãos nesse momento. Que ao iniciar essa lição, o Espírito Santo do Senhor trabalhe na minha vida e na vida das pessoas que estão vendo esse vídeo. Para que todos nós possamos ser cheios do Espírito Santo, enxergar verdadeiramente o Deus que Tu és, reconhecer que somos pecadores e carecemos da Tua glória. Pai Santo, abra nossa mente a compreensão no coração para aceitação. Nos ajude a entender o que o Senhor tem para nos falar. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom, como sempre no nosso estudo, a gente tem um verso para memorizar, que é um texto bíblico, que é a base da lição de toda semana, como a gente sempre fala aqui, né? E o texto de hoje, eu quero até ler na Bíblia, que está lá em João 3, João capítulo 3, vamos lá. João capítulo 3 e o verso 14 e 15. Diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Olha só, o que esse texto está dizendo é que assim como Moisés, lembra de Moisés? Levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém por isso, né? Na atual cidade turca de Izmir, foi a cidade bíblica de Esmina. Apocalipse capítulo 2. Essa cidade de 100.000 habitantes floresceu no final do século I para o início do século II. Era próspera e leal a Roma. Uma vez por ano, os cidadãos de Esmina deviam queimar incenso aos deuses romanos. Olha só, a cidade de Esmina eram conduzidas a uma vez por ano queimar incenso aos deuses romanos. Aos deuses romanos. O que a gente consegue enxergar aqui? Que a cidade de Esmina era uma cidade indólatra. No segundo século, Esmina tinha uma comunidade cristã. No início do século II, a cidade de Esmina já tinha uma comunidade cristã. E muitos não obedeciam à ordem de Policarpo, líder da igreja. Foi martirizado na praça de Esmina, queimado na fogueira por se recusar a trair seu senhor. Policarpo, ele é queimado na praça da cidade. Por quê? Por não ceder, por não trair o Senhor, por não fazer isso. Você sabe o que é a pessoa morrer queimado, mas não negar a fé? Pois é, foi isso que aconteceu com Policarpo. Ele morreu, foi martirizado na praça da cidade de Esmina e foi queimado em uma fogueira
por se recusar trair o seu Senhor. Então, uma cidade idólatra agora começa a aplicar as suas imposições, né, de queimar incenso aos deuses pagãos de Roma. Mas esse líder religioso, ele se recusou a fazer isso. Ele se recusou a fazer isso e ele foi martirizado. E o pior, foi queimado por aquelas pessoas em praça pública. Mas em nenhum momento Policarpo negou o seu Senhor. Ficou firme até o final. Isso nos mostra que nós também devemos seguir esses passos. Não importa a dificuldade que eu e você passe, nós temos que continuar firmes. Temos que continuar firmes. Você sabe por que nós temos que continuar firmes? Porque Apocalipse capítulo 14 é muito claro, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Viu por quê? Porque se queremos estar no meio desse povo que guarda os mandamentos de Deus e mantém a fé em Jesus, temos que ser firmes. Não se desespere com as chuvas que estão caindo sobre a sua cabeça. Não se desespere pelos os apertos que a vida te dá. Coloque o joelho no chão e lembre que você tem um Deus poderoso a todo momento ao seu dispor. Você tem um Deus todo poderoso a todo momento cuidando de você. Então não deixe que as consequências desta vida atrapalhem a sua fé e o seu relacionamento com Jesus. Se você ainda não tem relacionamento com Jesus, comece agora. Esse é o caminho. Parte de domingo. Perseguidos, mas triunfantes. Isso aqui já nos diz algo. O importante não é você se tornar um cristão. O importante é você perseverar. Você será perseguido? Mas é claro que sim. Quando Jesus chama os discípulos, ele não fala para os discípulos que eles iam ter uma vida de luxo. Inclusive, a história nos mostra um papel totalmente diferente. O próprio Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus mesmo disse. Ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha o que? Um travesseiro para pousar a sua cabeça. Os seus discípulos também não. Mas na frente, Jesus deixou eles aqui na terra. E eles são pisados, são expulsos, apanham, são martirizados, são decapitados, são mortos. Mas eles não desistem. Eles não desistem. E você sabe por que isso acontece? Você sabe por que isso aconteceu? Porque quando Jesus foi aos céus, ele rogou o Pai, ele mesmo disse: eu vou rogar ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador. E você quer evidências mais claras de que o Espírito Santo do Senhor cuida sempre dos seus servos e cuidou daqueles? Quando você chega em Atos 2, você vê o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens. Eles são cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só faz parte da vida de um homem que está em verdadeira comunhão. O Espírito Santo, ele só chega na vida de um homem quando ele está nos princípios bíblicos, na vontade de Deus. Se isso não acontecer, esse homem, essa pessoa, não pode receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não entra em bagunça. O Espírito Santo não faz parte de uma vida bagunçada. Então nós temos que aprender isso. Sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição vem em seguida. Daniel descreveu um tempo em que
a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e oprimiria. João descreveu esses mesmos períodos como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir. Daniel descreve em Daniel capítulo 7, do verso 21 até o verso 25, que essas pessoas iriam ser pisadas, iriam ser martirizadas, que essas pessoas iam sofrer uma guerra de perseguição. Eu vou até abrir aqui para mostrar para você. Daniel capítulo 7. Daniel 7. A partir do verso 21, verso 25, diz assim, ó: E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Viu? Verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, ao qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Verso 25 agora. Olha o que esse reino iria fazer. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha que interessante, professor Getúlio. Perseguição mais triunfante. Perseguidos mais triunfantes. Daniel 7, 21 ao 25. Perseguidos mais triunfantes. Olha só o que a gente consegue ver aqui. Aí nós vemos o povo de Deus, né? Sendo perseguido, como diz a história, mas triunfante por quê? Porque eles foram perseguidos sim, mas eles não desistiram da palavra do Evangelho. É isso que Deus quer de mim e de você. Que nós nunca, mesmo no tempo da dificuldade, nós não venhamos a desistir. Mas que nós venhamos a perseverar. Porque a promessa dele é a coroa da vitória, né? Para cada um de nós. Perseguido, mas triunfante, que é a lição de domingo. Perseguido, mas triunfante. É interessante. O sexto, isso aconteceu lá no 6º século, né? O pacto do papado, ele foi solidariamente estabelecido na sede do poder de lá de Roma. Ele é lá, ele colocou a sua lei, preparou o bispo e colocou ali. Foi aí que começou a perseguição dos santos. Ele declarou ser o dirigente de toda a igreja. Ele declarou ser o dirigente de toda a igreja e que ele tinha o poder soberano de todo, dado a ordem por Cristo. É por isso que ele achava que ele era o maior, ele era o santo.
e começou a perseguir os cristãos e foram obrigados muitos foram obrigados a renunciar. E por que os triunfantes? Os triunfantes porque eles perseveraram. Eles perseveraram, lutaram e progrediram. E muitos, a gente vai ver também a história dos valdenses, né, que perseveraram, foi os únicos triunfantes que perseverou mesmo e ficou com a palavra do Evangelho. Com eles ali, eles morriam, mas não se entregavam. É interessante, irmão Getúlio, que Daniel relata esse acontecimento, que iria acontecer essa perseguição, né, lá em Daniel 7, 21 até o verso 25, e também o apóstolo João, lá em Apocalipse 12, ele fala a mesma coisa. Né? O Paulo chegou aqui, pode até falar para nós um pouquinho sobre isso, né, Paulo? Lá em Apocalipse 14, diz assim, ó, Apocalipse 12, verso 14, diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde e sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só, e fora da vista da serpente. A mesma coisa que Daniel falou lá em Apocalipse 7. Né? Exato. E isso aí se cumpre. Assim, a igreja de Deus, ela nasceu pura e bela, né? Só que infiltrou-se gente não convertida dentro dela. E aqui já fica um alerta para nós, né? Se você e eu não formos convertidos verdadeiramente, a gente vai deixar de ser cristão e passar a ser um perseguidor. Né? Então isso é uma lição que, é o que aconteceu. Que fica pra gente. O que aconteceu? Muitos desistiram e passaram a perseguir dos perseguidores que falaram perseguidores. Exato. Então da própria igreja pura começou a perseguir aqueles que queriam ser fiéis à palavra de Deus. Isso foi ganhando corpo até que se tornou oficialmente. Alguns irmãos perseguiam, aí passou a ser o próprio bispo da igreja, né? A liderança da igreja oficial começou a perseguir. O bispo, ele sentou ali e para perseguir o povo de Deus, né? Botou só a lei e perseguiu. Sim, e aí esse período, todos contra a religião, serviço a ele só. Sim, e esse período de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo equivale, assim, no Daniel e no Apocalipse, Daniel vai falar exatamente nessa linguagem, tempos e metade de um tempo, que dá 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é a mesma coisa. Em Apocalipse vai falar em 3 anos e meio e também vai falar em 42 meses ou vai falar em 1260 dias. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo período profético. Esse foi o tempo em que a igreja ficou desolada no deserto, né? Ela ficou, os remanescentes de Deus, perseguidos pela igreja, perseguidos pelo dragão, eles não tinham vez nas cidades. Então eles foram para longe da vista das pessoas, né? Para poder exercer sua fé. O que acontece? Essa profecia se cumpre mesmo na sua plenitude quando o povo de Deus, que já fazia parte do protestantismo, que o protestantismo já tinha sido fundado, só que o próprio protestantismo começou a perseguir as pessoas que pensavam diferente. Claro. Aí foi quando Deus deu asas para essa igreja, para esse povo, que queria viver de maneira diferente, queria ter liberdade de consciência para adorar a Deus segundo os seus ditames. Eles foram para pesquisar um novo mundo, e aí nasceu Estados Unidos da América Latina. Né? Se você pegar, irmão Clamar, aqui, nível de informação, né? Se você pegar ali quem que fez parte do Mayflower, o que é o Mayflower? É o primeiro barco que saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos. Se você pegar a composição religiosa deles ali, quem é que estavam entre eles? Judeus e cristãos guardadores do sábado. Olha só, judeus e cristãos que guardavam o sábado. Isso está documentado. Por que judeus? Porque judeu queria guardar o sábado dele, mas ele já estava sendo impedido de guardar, né? De observar as crenças dele, deixar de comer algumas coisas, né? E os crentes guardadores do sábado ninguém entendia, ninguém queria perto. Então eles tiveram que ir para um novo mundo para formar uma nova nação. Quando chegaram lá, a base do governo nessa nova nação deles era a seguinte:
um Estado sem lei, um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Entendeu? Esse foi os dois pilares, por isso que ela fala que a besta ela foi formada em 2 chifres. A besta que saiu da terra, ela tinha 2 chifres, que significa esses 2 pilares: um Estado sem rei e uma igreja sem papa. Desse jeito. É interessante, Paulo, que a gente vê isso aqui, qualquer pessoa que olhar para isso aqui vai falar assim, escuta a gente falando, às vezes não entende, né? Vai falar, não, mas eu não vou fazer parte desse povo, não, mas o povo só está sofrendo aí, ué. O que está acontecendo? Né? E aí, olha só, quando a gente olha para a história de Paulo, o cara vai olhar para Paulo e vai falar o Paulo preso, o Paulo sofrendo, sendo chicoteado. O Paulo foi açoitado com vara, que era o pior açoite que tinha na época, na sola dos pés. E não foi só uma vez, ele falou. Você está entendendo? Eu recebi o castigo máximo, que era 39 chibatadas, 3 vezes. Meu amigo, mas olha, diante de toda a perseguição do povo de Deus, o que importa? A perseverança. Quando a gente vai para Apocalipse 14, a gente encontra ali no verso 12 a palavra de Deus dizendo que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e mantêm a fé em Jesus. Né? Isso aqui tudo é vestígio de uma vida entregue. Olha a história de Paulo. Se a gente olhar para a história de Paulo, o sofrimento de Paulo, a gente fala, não, eu não quero nem seguir esse Cristo, não, ele sofrendo desse jeito. Sim. Agora só olha o que o próprio Paulo fala. O que importa para mim é morrer em Cristo. Entende? Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se morrer em Cristo é lucro. Pedro, não, eu posso sofrer demais, o discípulo sofreu demais. Olha o que ele fala no momento da sua crucificação, diz a história. A história diz que quando foram crucificar ele, ele falou, eu não mereço ser crucificado como ele foi, não me crucifica. Agora me crucifica de cabeça para baixo. Mas voltar para trás eu não volto mais. Vamos lá. Isso é um prazer, né? Mais sofrimento a gente vira, a gente atende. João, a história diz que João foi jogado num panelão de óleo quente para matar e ele não morreu. Se Deus não preservar, você tinha morrido por ele. Deus preservou ele. A primeira coisa, Deus preservou ele. E aí fala, não, vamos jogar ele na ilha de Batman isolado. Qualquer pessoa que escutar e fala, não quero ser discípulo de Jesus, não. Aí você joga desse jeito. João foi feito desse jeito com João e comigo. Sim. Entende? Então o que acontece? Meu amigo, hoje nós temos acesso, Paulo, a essas informações que nós estamos falando de Apocalipse aqui, por causa de João. Sim. Olha a bênção que esse homem recebeu lá na ilha de Patmos. Sim. Isso mesmo. Né? Antes de Daniel receber a profecia do fim do mundo, o que o diabo tentou fazer com ele? Jogar na cova dos leões. Jogar no leite do óleo fervente, matar. O que eu vou fazer? Eu vou matar esse cara porque ele está muito perto de Deus. Ele tá em comunhão muito íntima com Deus, ele está orando muito. A Bíblia fala que Daniel, naquela época, ele sabia que estava prestes a cumprir a profecia dos 70 anos, porque ele leu a Bíblia, leu o profeta Jeremias, e ele começou a orar a Deus. A Bíblia diz que ele começou a orar 3 vezes por dia. Uma só não bastava. Só pela manhã e à noite já não bastava. Ele quis orar 3 vezes ao dia. Quando o diabo viu ele orando, o que o diabo falou? Esse cara vai deixar legado. Esse cara vai deixar um legado. Eu não quero que ele deixe um legado. Articulou um jeito de jogar dentro da cova dos leões. Deus protegeu. Sofreu? Sofreu. Mas por que a gente hoje sabe que a gente está no tempo do fim, irmão Tomás? Por quê? Não é por causa de Daniel? Claro. Não é por causa de Daniel? Sim. Por que a gente sabe que os impérios iriam suceder uns aos outros? Que a Babilônia seria sucedida pela Medo-Pérsia, que seria sucedida pela Grécia, que seria por quem que veio essa informação? Por Daniel. E o interessante é que Daniel, algumas coisas Daniel nem sabe. Não, ele ficou sem entender muita coisa, né? Porque ali era apenas uma visão, e aqui está em visão, como é que diz que chama, entreladado entre céu e terra, não está em si. Exato. Né? Não tem uma mente saudável para te ver ali, sendo humana, sempre para te ver ali, capitando para depois quando sair, não. Eu sabia o que eu fiz. Não. Sim. É interessante vocês conversando aí, eu olhando aqui, prestando atenção, que o inimigo ele é muito astuto, ele quer fazer o povo servir a ele, mas com castigo, com força, com poder, com autoridade, né? Sim. E Deus nos chama como? Com amor. Se tu queres, escolhe, tem 2 caminhos. Exato. Né? Exato. E outra coisa, irmão Getúlio, e outra coisa é o seguinte, quem usa de lisonja, quem usa de abrir mão dos princípios para viver em paz, quem que usa disso? É o diabo. O diabo. Por que a igreja
a igreja parou de ser perseguida? Quando foi que a igreja parou? Porque a igreja sofreu uma perseguição de 10 anos, segundo o Apocalipse. Foi de 303 até 313. 303 até 313. 10 anos ali, ó, que foi a pior perseguição. Jogava dentro do Coliseu, matava crente, uma perseguição terrível. Eles começavam ali com o quê? Ou você aceita a vir para a minha doutrina, aceitar meus cultos, ou então você vai lá para o calabouço sofrer as perseguições do fogo, sofrer do machado, do carrasco, do leão, do não, olha o que aconteceu com o Policarpo lá na cidade de Esmina, na praça pública, quando ele não quis aceitar a imposição. Ele foi martirizado, meu amigo, queimado. Poxa, já estou velho, com 86 anos. Esse Deus que eu servi, nunca ele me fez uma desfeita, né? Nunca que ele fez mal algum. Por que agora eu vou contra ele? E aí, ó, 10 anos de perseguição. 303 a perseguição cessa. Por que a perseguição acabou? Porque se levantou um sujeito chamado Constantino, né? E qual era a base do governo de Constantino? Eu quero agradar a crente, mas eu também quero agradar os pagãos. E aí ele misturou o culto de pagão com cristão, virou anarquia. A igreja parou de ser perseguida? Parou. Cessou a perseguição. Mas olha ao custo do quê? Ao custo de derrubar os princípios. Então a gente precisa aprender uma coisa. Se para manter os princípios eu tenho que ser perseguido, que seja assim. Foi sempre assim com o povo de Deus, comigo também não vai ser diferente. Se eles perseguiram e crucificaram o meu Senhor, eu que sou servo, o que é que eu não posso esperar, meu amigo? Essa perseguição de agora, ela deu uma trégua quando o general, pegou o Papa e prendeu. Sim. Ele pegou o Papa e prendeu, aí deu uma trégua. A gente está nessa trégua, né? Está nessa trégua. Foi aí que feriu a cabeça do dragão. Mas vai se levantar. Que agora a ferida está sendo medicinada por ele lá para ele levantar. E ela vai se levantar, já está se levantando. E a perseguição vai se levantar de novo. Vai se levantar de novo. Aí, por que essas histórias? Aí que você falou, meu irmão, por que a gente precisa ter essas informações na cabeça? Porque quando eu estiver sendo perseguido e sofrendo, eu preciso lembrar, opa, isso não é exclusivo meu. Os servos do meu Senhor no passado já sofreram. Desde o Antigo Testamento, quem queria servir a Deus certinho, sofria. Então, isso aqui não é injustiça que está acontecendo comigo. Segue, toca o barco. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor foi crucificado, o que dirá o servo? Não é? Né? Então... E outra coisa, Paulo, referente à palavra de Deus, quando você está fazendo de acordo com o que a palavra diz, e você é perseguido, você tem que ficar feliz. Sim. É sinal que você está aprendendo mais e que você está agradando a Deus e desagradando o inimigo. Sim. Então você tem que continuar. Sim. Vai sofrer. Mas não esqueça do que eu falei aqui, Apocalipse 14, né, verso 12. A vitória é certa. E outra, meu irmão, por que Deus permite a perseguição? Por que Deus permite o povo dele sofrer? É para peneirar picareta. Deus não quer picareta no reino dele. E picareta não está disposto a suportar sofrimento. Picareta quer a tua vida. Entendeu? Ele quer monotonia, ele quer o sossego, ele quer o dinheiro, ele quer estar por cima. Ele não aceita estar por baixo. Ele não aceita humilhação, ele não aceita o sofrimento. Então, a peneira de Deus é essa, meu amigo, não tem outra. Se você é um servo do Senhor, se você é alguém que ama a Jesus, e a qualquer custo, você também está disposto a sofrer por ele, se for necessário. O picareta não. E se você ainda não está disposto a sofrer por Cristo, reconsidera a sua conduta, que você pode estar no meio dos injustos aí, né? É interessante isso, que às vezes quem está nos assistindo diz, poxa, como é que prega por aí que tem uma paz, a pessoa tem dinheiro, tem amor, tem tranquilidade, e agora vem essa frase aqui de perseguição, matança e tudo. Não é bem assim, meus queridos. O que prega por aí é mentira, porque a partir do momento que você segue a Cristo, você começa a ser perseguido pelo inimigo. Verdade. E se você não ser perseguido, é porque sua fé está lá embaixo. Exato. E é o único jeito de Deus manter puro. O povo dele é santo, puro, incontaminado. Né? Por quê? Porque o impuro, ele não quer ser perseguido. E olha só, Paulo, o justo não quer. Ó, você que está do outro lado aí, que está nos escutando, talvez não sei se você é cristão ou não, mas todos nós já passamos por isso. Quantas vezes você já teve vontade de estudar a Bíblia? No momento que você tem vontade de estudar a Bíblia, vem os pensamentos, não, hoje não.
agora não, estou preocupado. Aparece lá embaixo. Quantas vezes você já pensou de ir no templo, congregar com alguém, com os irmãos, com as pessoas? E aí vem aquele pensamento na cabeça, não, hoje não, estou cansado, não sei o quê. Você está vendo? É só em você pensar em servir a Deus, as tentações começam. As perseguições começam. Então tudo isso é perseguição. Mas nós temos uma notícia boa, como a gente está falando, né? A gente vê isso acontecendo na vida dos discípulos. Todos esses homens que foram escolhidos por Cristo, Policarpo é um, entende? O homem morreu em defesa do Evangelho, o homem não se entregou e falou: esse Senhor que vocês querem que eu vire as costas, ele nunca me abandonou. Eu estou velho dessa idade aqui graças a ele. Por que eu vou virar as costas para o meu Senhor agora? Aí morreu queimado em praça pública, martirizado, mas não abandonou a sua fé. Vitorioso. Amém. Só tem um nome para isso: vitória. Amém. E vai receber o galardão, né? A recompensa por essa vitória que teve, né? Amém. Teve em Cristo. Aqueles que não passar por esse teste não herdarão o reino do céu, né? Então, Tem que ser. isso aí é um crisol. Sim. Não tem nada fácil, né, irmão? Não tem nada fácil. Principalmente no Evangelho, não é fácil, não, gente. Quem não podia sofrer, sofreu, né? Você vê que de todos os discípulos de Jesus, o único que não passou pela morte matado pelos perseguidores foi João. O meu velhinho. Mas o resto tudo Falta foi tentativa, morte. Não, tentaram demais, né? Muitas tentativas. Então, o que a gente tem que aprender com esses homens que passaram aqui, Daniel, os discípulos, os profetas, né? Eliseu, todos esses homens de Deus, Moisés e tudo, o que a gente tem a aprender aqui é uma coisa muito grande, assim, sabe? É só para nos colocar no eixo de algumas falas que a gente está tendo, que a gente vai ter, e fazer lembrar que o caminho correto é o que nós estamos. Nós não devemos sair dele por nada. Não sair, exatamente. Permanecer firme. Bom, a gente vai descer para as classes agora, para recapitular a lição junto com o pessoal da igreja. E nós queremos te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. A nossa lição hoje ela foi bem pequena, já entramos atrasados, mas o que a gente falou aqui já serve para a gente guardar no coração. Aí um pouquinho já do que temos guardado aí para as terras. Né? Então nós queremos agradecer você. E eu vou pedir o Paulo para terminar a oração. Pai bondoso, queremos agradecer ao Senhor por sua misericórdia e pelo teu poder sobre a nossa vida. Nós cremos que o Senhor Deus vai triunfar, que o Senhor já triunfou. Nós cremos nisso e nós esperamos a nossa recompensa, o nosso galardão do Senhor. Abençoa-nos, ilumina o nosso entendimento, para que os alunos entendam a lição de maneira clara e objetiva. Dá-nos o teu Espírito Santo sobre nós e sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém.